Oi gente, eu sou o Neto, esse aqui é o canal 1000 Páginas. E é impressionante como tem livro que antes da gente ler, a gente já sabe que não vai funcionar pra gente. Bom, então, antes de começar a falar mal de livro, não esquece de deixar seu like, seu comentário, se inscrever. E hoje eu quero comentar sobre um queridinho, um amado daqui do Booktube, do BookTok, enfim, os leitores amam, a crítica ama, mas eu não gostei, não funcionou pra mim, que é To The Hill, da Carla Madeira. E eu já sabia que esse livro não ia funcionar pra mim na hora que eu comecei a ler, mas ele faz parte do projeto do Isso é Tudo Narrativa, o podcast que eu tenho com o meu amigo Lucas. O link para você acompanhar o podcast vai estar na descrição aqui do canal. E é uma coisa complicada, a gente vai, provavelmente eu e ele vamos conversar sobre ele no podcast, porque alguns dos episódios a gente consome a mesma obra e debate sobre. Mas eu precisava trazer aqui pro canal porque não cabe dentro de mim o quanto eu desgostei deste livro. E eu já sabia que ele não ia funcionar para mim porque eu já tinha visto algumas críticas sobre o quanto ele é um livro ritmado, lírico, poético, aquele tipo de escrita que propositalmente tenta ser bonita. E aí isso é algo que não funciona pra mim. Pra mim, qualquer tipo de prosa que objetivamente tenta ser poética e super... Ai, nossa, como eu tenho pleno domínio da escrita e sou uma verdadeira poetisa fazendo prosa, me dá profundo tédio e preguiça. E foi o que aconteceu aqui. Basicamente, a Carla Madeira escreve muito bem, escreve de uma maneira extremamente lírica, mas eu acho isso um tremendo enfadonho, pra não dizer outra coisa. Eu acho muito chato. E isso pra mim não funciona. Esse já era um ponto em que eu sabia que não ia funcionar. Mas, pensei eu, talvez a história funcione. Porque a gente vai ter ali o desenrolar de um triângulo amoroso entre o Venâncio, a Lucy e a Dalva. Na verdade, é um casal, né? A Dalva e o Venâncio. E depois a obsessão da Lucy em ter o Venâncio para ela. E a gente vai acompanhar a vida desses personagens em alguns pontos específicos. E a vida atual desses personagens. Existem algumas coisas sobre você ter personagens múltiplos e linhas do tempo diferentes que é cair na pegadinha de que nem todos os seus personagens são extremamente interessantes e nem todas as suas linhas do tempo são interessantes. Em To The Hill eu sinto que nem todos os personagens têm a profundidade necessária para serem interessantes. As partes da Lucy são extremamente interessantes. É uma personagem complexa, é uma personagem que traz dinamismo para a obra, que faz a obra andar, que traz para a obra indagações válidas sobre o papel feminino, sobre o direito da mulher sobre o próprio corpo, sobre o que ela pode decidir, sobre o que ela não pode, sobre o que é esperado do papel feminino e o que é ou não subverter isso. Cabe ao leitor definir se o que ela está fazendo é uma boa subversão ou não, mas a personagem está propondo esse diálogo. As partes do Venâncio são também interessantes. O Venâncio é um personagem complexo. Ele vem de um lar complicado, ele tem questões internas extremamente reais e palpáveis com relação a ciúmes e possessividade, e não tratar essas questões, fechar os olhos para essas questões, vai acarretar em consequências para o personagem, para a relação dele, para o futuro. E a gente tem a Dalva, que é uma personagem extremamente, nossa, chata pra caramba, mas a gente tem que aguentar, não é mesmo? Então é muito complicado as partes da Dalva, porque ela é literalmente a mocinha romântica,
sabe, a mocinha de novela, assim, a sofredora. Eu aguento tudo, pois sou extremamente sofredora e não tenho ação, não tenho efetividade. Mas dá pra passar, assim, tipo, dá pra você aceitar. Mas, de novo, quando a gente tem 3 personagens e linhas do tempo muito distintas, a gente corre a chance de ter partes extremamente desinteressantes. Então, nas partes que a gente estava com a Lucy, eu genuinamente até me interessava, conseguia curtir a leitura, conseguia suportar esse excesso de lirismo de alguns trechos da escrita da Madeira, mas na parte da Dalva e do Venâncio era sempre um pouco mais complicado ler mais do que, sei lá, o capítulo deles no livro. Uma outra questão que eu acho que, ao mesmo tempo que é a proposta do livro, mas também é, para mim, o calcanhar de Aquiles desse livro, é que a Carla está o tempo todo humanizando esses personagens. Mesmo quando eles fazem algo extremamente ruim uns aos outros, existe um contexto para eles estarem fazendo algo extremamente ruim uns aos outros. Existe um sofrimento deles de estarem fazendo algo ruim uns aos outros. E aí, quando isso acontece, essa humanização exacerbada de todos os atos dos personagens, eu sinto que toda a crítica à ação que eles desempenharam se perde, porque você, enquanto leitor, é do tipo... nossa, ele cometeu, sei lá, um crime contra a humanidade, mas, poxa, vamos entender, era uma situação difícil, ele vem de um lar complicado, ela passou por uma situação X muito complicada, não tem como... Tipo, você está sempre atenuando e tirando as consequências e a possibilidade do leitor de genuinamente odiar aquele personagem ou aplicar as consequências reais para aquele personagem. Ele nunca vai precisar lidar com aquelas consequências reais, e nesse livro não há aplicação de consequências reais aos personagens. Ele é um livro que ele se isola na história desses 3 personagens, e você precisa desconsiderar que existe polícia, legislação, processos burocráticos, qualquer aparato judicial e policial. Você precisa ignorar que seja existente no Brasil. Não que seja difícil, né? Mas você precisa ignorar essa existência para você comprar que essa história está acontecendo dessa maneira. E aí você tem essa humanização dos personagens que tira as consequências dos personagens, e tirando as consequências dos personagens, ele já não tem a possibilidade de pagar pelos seus atos na história. E você ainda tem a humanização pro, olha, leitor, entenda, ele é uma pessoa muito complicada, esse personagem passou por muita coisa. Você também tira a possibilidade do leitor sentir ódio do personagem ou literalmente viver aquela história com um pouco mais de paixão. E entramos no meu problema principal com essa história, que é o terço final desse livro, que além de não termos os personagens viverem numa bolha sem nenhum tipo de resolução verdadeira para as coisas que eles fazem, o terço final é um grande nada acontece feijoada, em que todas as conveniências de roteiro possíveis acontecem para resolver os problemas daquela história. Então, tudo aquilo que a gente acha que teve alguma consequência para, tipo, do que você leu até agora, tudo que você acha que aconteceu, que veio movendo a história até ali o último, não é nem o último terço, o último quarto do livro, né? Então 3/4 do livro a história está sendo movida por alguns acontecimentos. No último quarto é desfeito, perde o significado, perde o valor, perde a importância em troca de nada. Porque no fim a gente tem a conveniência de tudo magicamente se acertar e estar tudo bem com todo mundo. Então, qual foi o sentido do que eu li até agora? Né? Já não bastava a gente não ter nenhum tipo de sistema criminal nessa história,
nenhum sistema legal nessa história, e a gente ainda agora tem que nada disso importou, na verdade, porque nada acontece feijoada. Então tem, para mim, os grandes defeitos dessa história estão ali no quarto final, porque demonstra uma falta de coragem em finalizar a história do tipo, gente, a vida às vezes é uma merda e tá tudo bem. Quer dizer, não tudo bem, mas enfim, tá tudo bem, às vezes a gente lê uma história em que a história não vai acabar positiva. Mas a Carla, não, ela parece que faz questão de que, não, no mundo ideal todo mundo vai se acertar nas últimas páginas e poderemos seguir em paz juntos. E para mim, particularmente, essas coisas que são só convenientes ao roteiro, elas são extremamente ofensivas. Elas são ofensivas no sentido de, cara, você literalmente está falando pro leitor que ele perdeu tempo nas páginas anteriores, porque você está pegando um negócio do nada para resolver uma solução que o leitor está acompanhando e ele não tinha ideia de que poderia ser resolvido desta maneira. Então, esse é um grande ofensor para mim em qualquer tipo de história. E acho que para amarrar todo esse pacotão de não gostar desse estilo de escrita específico, né, ter esses problemas específicos com o tipo de história que, né, fica se cozinhando, mas não se finaliza de maneira nenhuma, não traz peso para a própria história, eu acho uma história cansativa. É do tipo de coisa que é do tipo, chegava na metade, eu já tava tipo, tá, mas pra onde vamos? Quem somos? O que sou eu? Por que estou lendo isso aqui? Ela cansa, ela te vence pelo cansaço. Entendo todos os méritos apontados pela crítica de lirismo, poesia, maravilhoso, né? É uma leitura fluida e etc. Mas para mim, a expectativa de leitura e pelo que eu tenho de embasamento é do tipo, é só cansativo, é só conveniente, é só chato. Mas, de novo, essa é a minha experiência de leitura. Eu tinha 100% de certeza que eu não ia gostar desse livro, porque eu sabia que ele ia ser, sabe, todo floreado e, meu Deus, eu sou tão boa escrevendo. E realmente é boa escrevendo, mas isso é chato, gente, que forçadamente fica, eu sou tão boa escrevendo, sabe? Tipo, menos, garota, sabe? Então tá tudo bem, tá? É a minha experiência de leitura. Se você gostou, maravilha, bom pra você. Tem mais livros dela. Eu não sei se eu volto pra outros livros da Carla. Acho que tá ótimo, porque tipo, esse daí é do tipo, todo mundo vai gostar desse. Então se todo mundo gosta desse, eu já achei cansativo, enfadonho, chato, nada acontece feijoada. Eu imagino aqueles que são meio divisivos entre os leitores de Carla Madeira. Provavelmente, né, eu não vou conseguir nem terminar. Mas, caso você não tenha desistido, ele é publicado aqui no Brasil pela editora Record. Você pode comprar nos sites especializados, nas livrarias, por R$ 64,90. Tem apenas 210 páginas, que para mim pareceu 3 vezes esse número, e foi publicado em fevereiro de 2021, né? Então é de 2021. É até bem recente, tem 3 anos aí. Acho que ela deve publicar tipo um livro por ano, porque acho que ela tem 3 livros publicados ou 2 livros publicados. Então, talvez, né, olhando todas essas, você, né, que está assistindo esses vídeos no Booktube, está pensando se você vai dar uma... Porque esse livro é bem vendido, é bastante vendido. Cogita, você gosta de livro que é tipo grandes floreios narrativos, etc. Você gosta de histórias que você, né, que os personagens são humanizados o tempo todo e tem esse amor pelo as pessoas são o que são e precisamos aceitá-las. Talvez seja um livro para você. Se você não é e às vezes, né, compartilha de algumas opiniões de livros aí comigo, eu diria pra você, né? Não, pula. Tem outras coisas pra se ler aí na vida. Mas se você quiser outras recomendações, não esquece de dar uma olhada então nos vídeos recomendados que fica aqui do meu lado direito, se inscrever na bolinha do meu lado esquerdo para continuar me acompanhando. A gente se vê no próximo vídeo.
Um grande beijo e tchau, tchau.